Nós hoje vamos continuar a nossa série Só os Fortes se Ajoelham, uma série sobre oração. E hoje, irmã Alejandra, não é porque eu estou cansado, não é porque eu cheguei de última hora, tá? Mas hoje nós vamos falar, Fábio, sobre pare de orar. Meu Deus, o pastor ficou doido, né? Só foi na Flórida e já voltou com as ideias trocadas. Tem certeza, pastor, que é isso? Respira, fica tranquilo, nós vamos biblicamente, Vinícius, caminhar dentro dessa temática para a gente desenvolver maturidade, meus irmãos. Para a gente aprender a discernir tempos e momentos na nossa vida espiritual. Porque certamente tem assuntos na minha e na sua vida que é um convite do próprio Deus para a gente parar de orar. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler a partir do verso 17, vamos entrar no capítulo 14, só para a gente entender de forma melhor esse contexto. Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Você está lá, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: quando o faraó deixou o povo ir, então aqui, certamente muitos de nós já sabemos o que estava acontecendo. Só para a gente dar o contexto antes de ler o texto, então, para facilitar a nossa dinâmica. O povo de Deus agora estava o quê? Saindo do Egito. Tá? As pragas já tinham vindo e agora o povo ia marchar, o povo ia avante, o povo ia de fato sair do Egito. Esse é o contexto. Depois de todo o período trabalhando como escravo, Deus levanta Moisés, e aí Moisés é o libertador desse povo que agora sai de um cativeiro no Egito e caminha para um lugar prometido por Deus. Estão comigo? Então, a partir do verso 17 diz o seguinte: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, então farei subir daqui os meus ossos convosco. Verso 21, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piairote, e Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração, presta atenção no verso 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o seu coração. Mudou-se o coração de Faraó, dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos? Deixando ir Israel, para que não vos sirva. Assim aprontou Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Verso 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó, seus cavaleiros, seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios.
pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Vamos parar aqui. Ministra, Senhor, aos nossos corações a partir da tua palavra, Pai. Poderosamente, Pai, como, Pai, nunca antes na nossa história, que hoje possamos, Pai, mergulhar ainda mais fundo, ser ainda mais alcançados pela tua palavra, pela tua verdade. Chacoalha a nossa vida espiritual, transforma a nossa vida espiritual, dá-nos vigor espiritual nessa manhã. Faz surgir algo novo em nós, que agrade o teu coração, Deus. Estamos aqui para te ouvir, Pai, não para ouvir um homem na sua natureza humana, mas para ouvir a voz do Senhor, direcionado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida, eu fiz uma leitura mais extensa para a gente compreender bem o contexto, mas talvez você já ouviu essa fala de Deus para Moisés. Quando o próprio Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando? Por que você está me pedindo? E aqui a gente já precisa ter o entendimento que, primeiro, nós não vemos de fato Moisés orando aqui. Você leu alguma oração? Eu pulei algum verso que tinha uma oração de Moisés aqui. Em algum momento você viu Moisés dizendo: ó Senhor, esse povo... Mas se Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando? É porque certamente Moisés, ainda que apenas no seu espírito, mas ele elevou ao Senhor um clamor. E o clamor certamente se assemelhava com o clamor do povo de Deus que estava com medo. Estava dizendo: Senhor, foi para isso mesmo que o Senhor trouxe a gente aqui? Senhor, e agora esse povo, o que eu vou fazer? E talvez a alma de Moisés, o seu espírito começou a se perturbar. E aí o Senhor olha para ele e diz: por que você está clamando? E aqui não é para a gente entender e já começar a discernir essa ideia do pare de orar. Não é simplesmente Deus dizendo: Moisés, por que você está orando? Não é para orar, não é uma repreensão a respeito do fator oração na vida de Moisés. Mas é porque já havia um comando, já havia uma palavra direcionada. Ele estava dizendo: eu já disse a perseguição eu já anunciei. Se você bem lembra, agora no capítulo 14, quando a gente começa a ler, ele já diz: olha, eu vou endurecer o coração do faraó, ele vai perseguir vocês e eu serei glorificado nisso. Então, a resposta ou o clamor do Senhor à oração de Moisés não era: Moisés, para de orar, porque não é para orar. Era: não é momento para orar, é momento para você tomar uma ação. E na nossa vida de oração, e quando a gente pensa então a respeito desse pare de orar, nós temos que discernir momentos na nossa vida de oração. Momentos quando de fato eu tenho que estar 100% prostrado em clamor, em devoção, em pedido de orientação ao Senhor, mas momentos que eu tomo uma decisão a respeito daquele meu momento de oração e o Senhor me convida a agir. Senão a gente vai ser monge. E a gente vai dizer: não, eu não faço nada, eu só oro. E a nossa vida, lembra? Desde lá de Neemias a gente falava sobre ação e oração. Então, meu clamor e a minha busca nessa manhã é conseguir lhe ajudar a discernir tempos e momentos na sua vida de oração. Que momento você deve agir, que momento você deve orar. Que momento você deve parar de orar para agir.
E a palavra de Deus já estava direcionada a Moisés. Ele já tinha dito, olha, é assim que vai acontecer. Então, o primeiro norteador na minha vida, ou no meu discernimento espiritual, Valesca, sobre oração, é o quê? É a palavra de Deus. E aqui, diante desse contexto do Antigo Testamento, eu e você precisamos entender, e eu vou subdividir esse entendimento a respeito de palavra de Deus. Porque hoje nós temos a palavra de Deus revelada a nós, a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Acho bom. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, nós falamos isso. Nós cremos então no que o Senhor já revelou a partir da sua palavra. Mas também nós cremos, não como uma revelação para ser adicionada às Escrituras, tampouco como uma revelação que tem peso das Escrituras ao ponto de se contrariar, vai valer a minha revelação pessoal, mas nós cremos numa resposta e numa palavra de Deus liberada de forma pessoal a partir das nossas orações. Você crê nisso? Alguns creem, glória a Deus. Os que não creem até o final do sermão vão estar crendo. Porque você também e eu podemos dizer, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor falou a mim, o Senhor ministrou na minha vida, o Senhor me disse isso. Então eu quero subdividir esse entendimento, mas o nosso ponto de partida é a palavra revelada, porque não existe conflito entre o que Deus fala no seu âmbito pessoal e a Escritura. Se houver conflito, certamente não foi Deus que falou no âmbito pessoal, porque a Escritura, ela é autoridade sobre nós. Mas eu primeiro quero te convidar então a parar de orar, se Deus já respondeu a sua oração a partir da Bíblia. Se Deus já respondeu a tua oração a partir da palavra de Deus. Quer ouvir ao Senhor, abre as Escrituras. Quer ouvir ao Senhor, desenvolve uma prática de leitura bíblica. Jeremias 6, se você quiser. Jeremias 6, a gente está então nesse momento em que agora havia um outro cativeiro iminente. Jeremias, então, ele anuncia, diante da desobediência do povo de Deus, o castigo ao povo de Deus. E aí, a partir do verso 19 de Jeremias 6, a palavra de Deus diz o seguinte: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Olha comigo a parte B desse versículo. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. O que ele está dizendo é, não adianta essa prática, não adianta o sacrifício, não adianta o culto ao Senhor em desobediência à lei, em rebelião à lei de Deus. E eu trago para mim e para a sua vida, a partir desse entendimento, dizendo, não adianta a nossa vida de oração, se a gente está querendo buscar na nossa vida de oração, respostas que contrariam a palavra de Deus. Leia a palavra. Talvez muitos de nós aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero ser indelicado, e também não quero me expor, estou brincando. Mas muitos de nós, certamente aqui oramos todos os dias, mas não lemos a palavra de Deus todos os dias. E a palavra de Deus precisa moldar a nossa vida de oração. Porque talvez para nós é muito mais prático e fácil fechar o olho, agradecer pela refeição, agradecer ao acordar, agradecer ao dormir, de repente indo ao trabalho, voltando para casa, apanhando as crianças, ou as crianças apanhando. Mas sentar, ler a Bíblia, abrir a palavra de Deus, talvez seja mais sacrificial para nós. E aí se eu perguntar, você ora todos os dias? Oh, aleluia, glória a Deus. Você lê a Bíblia todos os dias? Só quando dá, pastor. O só quando dá vai dar bem pouco, meus irmãos. Porque a gente é bastante ocupado.
E aí a oração começa a ser quase que um mantra da vida religiosa, da vida espiritual. Eu oro porque eu aprendi que era assim, eu oro porque, enfim, senão Deus vai ficar bravo comigo. Só que a palavra de Deus já vai trazer tantas respostas para as nossas orações. Ela vai te ajudar a conduzir a tua vida de oração. Então pare de orar se você já tem resposta na palavra de Deus. Além da palavra de Deus já trazer resposta, ela vai te ajudar a não cair em erros que outros caem. Sabe quando um filho chega para o pai, ou para a mãe, ou o marido e a mulher, enfim, qualquer contexto familiar, e aí te pede, Ricardo, alguma coisa, e aí você fala assim, para o Fernando, porque para a Mel é mais difícil falar mais assim, né, Ricardo? Eu imagino, quando eu tiver uma menina também vai ser assim, cara. Eu sou mais duro com o Abe do que a Paulinha. E aí você fala assim, você já sabe, pelo menos meu pai e minha mãe falavam assim para mim, você já sabe como funciona aqui em casa. Quem já falou isso para os seus filhos? Alguns, outros, irmãos, pode falar. Aqui em casa tem norma, aqui em casa tem regra, nem me peça isso. Você já sabe como funciona aqui em casa. Em outras palavras, evita, meu filho, gastar saliva com isso, que você já sabe o meu posicionamento. A Bíblia nos revela a ordem de Deus para nós, o padrão divino para nós, a santificação que Ele espera de nós, o comportamento que Ele espera de nós, a devoção que Ele espera de nós, a santidade que Ele espera de nós. E a gente está na nossa oração querendo que Deus mude de opinião, quando a palavra de Deus já nos respondeu. Se a palavra de Deus já te respondeu, pare de orar, obedeça. Pare de orar, obedeça. Se Ele já te respondeu, e Ele pode te responder sim, Ele pode te responder não. A palavra de Deus pode confirmar algo. Não pense que é só para ruim, não. Não pense que é só a palavra vai dizer assim, não faça isso. Não, a palavra de Deus pode te dizer sim, faça isso. Faça isso. Senhor, eu tenho que amar o inimigo? Sim, faça isso. Senhor, eu tenho que servir? Sim, faça isso. Eu tenho que ser fiel ao Senhor? Sim, eu faça isso. Não deixa as preocupações, os desafios da vida te roubarem da realidade bíblica e da segurança que a Bíblia tem. Agora, quando a gente dividiu a resposta ou a ideia de palavra de Deus, nós falamos não apenas da palavra revelada, mas nós falamos também, Pamela, no âmbito pessoal. Porque se você acredita que você está orando, você acredita que você fala e você acredita que Deus responde. Amém? E se Deus já te respondeu, então pare de orar se Deus já te respondeu especificamente a respeito desse pedido, desse clamor. E de novo, eu falo isso com cuidado para que a gente não pense que a nossa experiência pessoal, mesmo no nosso âmbito de oração, sobrepõe a palavra de Deus, não sobrepõe. Você pode entender errado. Que a Bíblia seja o filtro até da voz de Deus no seu espírito. Passa pela Bíblia. Mas isso aqui eu não estou falando sobre uma insuficiência bíblica. Não, é porque a Bíblia não vai ter a resposta para cada detalhe específico da minha vida. Eu espero que os irmãos tenham maturidade para estar entendendo o que eu estou falando. A Bíblia vai ser um norteador para tudo na sua vida. A Bíblia te direciona em tudo. A Bíblia te auxilia em tudo. A Bíblia te guia em tudo. Agora, tem momentos na minha vida de oração, na sua vida de oração, na nossa vida aqui nessa terra, que a gente fala algo muito específico. Senhor, devo ir para os Estados Unidos ou não? A Bíblia não vai ter lá. Quando você estiver em dúvida entre ir para os Estados Unidos ou não, quem está entendendo o que eu estou falando? Isso se busca na oração. Então, Deus pode te responder a partir da palavra, mas Deus pode também te responder no âmbito pessoal. A gente essa semana leu no Draw the Circle uma experiência a respeito disso. O autor que estava orando por uma pessoa, quando Deus diz, para de orar e vai
agir. Vai agir. Em 2 Coríntios nós vemos, e quando o autor, só para eu lembrar desse ponto, quando o autor do livro que nós estamos lendo, alguns irmãos estão lendo, chama Draw the Circle, o autor traz aquela prova de Gideão para com Deus. Quem lembra quem foi Gideão? Deus chamou Gideão, no período dos juízes, para ele ser um agente libertador do seu povo. E aí Gideão se acanha, eu sou o menor, é o Senhor, forte, valente, guerreiro, eu estou te chamando, mas Senhor, se sou eu mesmo, vamos fazer aqui um trato, eu vou colocar uma lãzinha ali fora, se a lã ficar molhada, a terra ao redor ficar seca, aí, estamos juntos. O que acontece? Acontece justamente isso. Aí ele diz, Senhor, desculpa os modos, mas agora vamos inverter, para ter certeza que é o Senhor mesmo? Agora deixa o algodãozinho seco, ou a lã seca, e agora o resto tudo fica molhado. E aí, acontece. Aí a gente pode cair no erro de pegar a experiência de Gideão e querer transpor para nós. A gente vive uma vida de oração, de botar lã, tira lã. Senhor, é isso mesmo? Vamos, me responde de outra forma. Me confirma de outra maneira. Fala de outra forma. E eu não estou aqui lhe desencorajando a fazer o que a própria palavra nos determina a fazer, que é provai e vede. O Senhor é bom. Mas o problema é quando isso começa a virar um ato de descrença e não de fé. Quando isso começa a virar um ato de descrença e não um passo de fé no Senhor. Quando isso começa a virar uma desculpa para nós. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios, ele também fala que ele tinha um espinho na carne. E aí ele fala que por 3 vezes ele orou. E veio a resposta do Senhor. Quem lembra o que o Senhor respondeu? A minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí a resposta de Paulo. Louvarei, glorificarei, mesmo em meio às minhas fraquezas. Eu aceito a resposta do Senhor. De boa vontade, disse Paulo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aceitou, acabou. Aceitou. Minha pergunta para você nessa manhã é: quais respostas Deus já te deu? E você continua perguntando: qual é a vontade dEle? O que o Senhor já ministrou ao seu coração? O que o Senhor já te respondeu? E você continua dizendo: Senhor, qual é o teu querer? Qual é a tua vontade? Ao invés de você dizer: então eu glorificarei ao Senhor nas minhas fraquezas. Eu obedeço ao Senhor. Nós precisamos agir. Porque chega um momento na minha vida e na sua vida que esse ato de oração passa a ser simplesmente um ato de procrastinação. Eu estou só postergando. Postergando o quê? Obediência. Então pare de orar se a palavra de Deus já te respondeu. Pare de orar se o Senhor já te respondeu. E pare de orar se isso é só um ato de procrastinação. Você já sabe o que vai fazer, ou o que deve fazer, mas você não faz porque é custoso obedecer, e é mesmo. Mas obedecer é melhor. É o que o Senhor tem para nós. Josué 7, aquele movimento de conquista de terra. A partir do verso 7, Josué 7:7, a palavra de Deus diz o seguinte: disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar o povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para que nos faça perecer.
é quase que um espelho do que a gente está lendo lá em Êxodo. Esse novo Moisés, que teve experiências com o Senhor de confirmação semelhantes a Moisés, agora enfrenta o mesmo desafio. Meu Deus, Senhor, o Senhor fez a gente atravessar isso aqui para a gente morrer. E aí olha o verso 10, Josué 7,10 diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim com o teu rosto. Olha isso, meus irmãos. Um Senhor que se agrada quando nós nos curvamos e prostramos para adorar a Ele. Agora Ele está dizendo: ô Josué, levanta. Sabe aquele filho fazendo birra, você está assim, ó, levanta, deixa de choro, deixa de moleza. Por que você está prostrado assim? Verso 11, Josué 7,11. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Em outras palavras, ele está dizendo, não é para ficar lamentando, é para santificar esse povo. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer coisas grandiosas no meio de vocês. Ô Josué, para de orar e vai obedecer. Vai santificar, vai cumprir a lei, vai honrar o teu Deus, para de se curvar a outros deuses. Manda esse povo se ajeitar, apruma esse povo. Eu e você precisamos parar de orar, quando isso é apenas um ato de procrastinação. Como aquele filho, né, irmã Maristela, que parece que por insistir vai conseguir que a gente mude de opinião, de parecer. Você falou de manhã, não. Aí mais tarde ele já fica mais comportadinho, aquele filho que chega, dá o abraço, né? Aí você já sabe, aí tá querendo. Mas o senhor tem certeza, pai? O senhor tem certeza, mãe? Nem um pouquinho. E você está lá firme. Se você sabe o propósito da sua resposta, você se mantém firme pelo propósito do que você está ensinando, de que princípio você está comunicando. E aí a gente às vezes chega para o Senhor assim: Senhor, eu sei que o Senhor já falou, mas antes de eu obedecer, vamos conversar um pouquinho mais? E aí, em vez da gente dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, a gente está querendo insistir num lugar de oração para que Deus faça a nossa vontade, e não para entender a vontade de Deus para nós. Quem está comigo? Amém? Oração não é lugar de insistência para convencimento do Senhor fazer a nossa vontade. Se nós estamos num lugar de insistência na oração, é para entender com perfeição a vontade e a agenda de Deus para nós. E aí, uma vez entendido, agora nós saímos desse lugar de clamor e vamos para um lugar de ação. Ah, pastor, deixa de orar. Não, você continua orando. Vão ter outras ações que você precisa tomar e que precisam também ser nutridas a partir da sua oração. Mas pare de orar. Se Deus já te respondeu, isso tem se tornado só uma forma de você se esquivar de um ato de obediência. Deus, mas isso aqui é errado mesmo, isso aqui é pecado mesmo, é essa pessoa mesmo, e Deus já te responde, só que você não tem. E irmãos, eu não estou falando que é fácil. Obediência é desafiador. E eu e você temos dificuldade de romper hábitos, romper comportamentos pecaminosos, romper com laços de pessoas. Nós temos dificuldade. Mas nós clamamos ao Senhor em oração, mas nós não ficamos nesse lugar, nós movemos para a obediência. Abre comigo Mateus 26. Mateus 26 é relato do Senhor Jesus Cristo, na sua oração no Getsêmani. E aí, a partir do verso 38, eu vou ler com você. Quem está lá, amém? Mateus 26, 38 diz o seguinte: disse-lhes, isso aqui é Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar, 2ª vez. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Voltou e de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Verso 44. Então os deixou novamente. Orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Eu acho isso maravilhoso. É o Senhor Jesus Cristo, nesse lugar de insistência com Deus o Pai, abrindo o coração, clamando, se derramando, sofrendo uma agonia na sua carne, o Deus perfeitamente santo, mas também perfeitamente homem, na sua encarnação, na sua humanidade, dizendo: Senhor, Deus Pai, eu sei que eu vim cumprir o teu querer, mas se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, mas que seja feita a tua vontade. Eu imagino, quando eu leio esse texto, o silêncio de Deus Pai no primeiro momento de oração. Ele volta para os discípulos, como a gente leu, ele encontra os 3 dormindo, reclama, volta pela 2ª vez para esse lugar de oração. Deus Pai, e aí? Qual o teu querer? Qual a tua vontade? Meu clamor é esse. Ele volta para os discípulos, ainda não ouviu a voz de Deus o Pai, encontra os discípulos dormindo, vai uma 3ª vez, e a Bíblia fala, Ricardo, que ele repete as mesmas palavras. Só que depois da 3ª vez, da 3ª rodada de oração, pastor Edmilson, a postura de Jesus Cristo é diferente. Ele agora encontra a resposta de Deus o Pai para o seu clamor. E aí, a partir do verso 45, nós lemos: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele entendeu de Deus o Pai: meu momento de clamor cessa aqui. Meu momento de obediência continua. Ainda que me doa, ainda que seja contrário ao que eu pedi na minha carnalidade, ou na minha natureza humana, mas eu clamei: seja feita a tua vontade. Então, quando eu clamo isso, e a vontade dele não é a minha, eu decido obedecer. Vamos, chegou a hora. O próprio Cristo dizendo: eu insisti por 3 vezes, na 3ª, a resposta veio e eu me curvo, eu obedeço. O que Deus já te respondeu, que você continua orando, como se Ele não tivesse te respondido ainda? O que o Senhor já falou para você fazer, deixar de fazer, agir, deixar de agir, cumprir, deixar de cumprir? O que você tem consciência, eu e você, meus irmãos? O que nós temos consciência clara? E a gente ainda fica alimentando isso na nossa oração como um ato de procrastinação, quando o nosso clamor deveria ser: Senhor, faz em mim o teu querer, eu vou obedecer. E aí você se move em fé, você se move em obediência, você continua na sua vida de oração, mas você parte para um lugar de ação. Que você decida obedecer hoje, em áreas da sua vida que o Senhor já te respondeu. Se o Senhor te respondeu, e aí você diz: não apenas eu vou te obedecer, eu quero te convidar a dar ainda um passo a mais na sua resposta de obediência e oração. Porque existem respostas do Senhor para nós, que nós somos essa solução, nós somos essa resposta. Eu compartilhei com os irmãos sobre esse livro que nós estamos lendo, e basicamente o autor compartilha que um missionário, um irmão que tinha um ministério,
pediu oração por um computador. E aí esse autor do livro começa a orar, e quando ele começa a orar, Senhor, abençoa que esse irmão tenha um computador. Deus ministra ao coração dele, dizendo, você tem um computador extra. Para de orar. Não é para estar orando, é para você pegar aí, se a resposta dessa oração. Então nós também somos chamados a parar de orar, quando nós podemos ser essa resposta de oração. Não apenas nos movermos em obediência, mas sermos ativamente essa resposta de oração. Eu acho interessantíssimo, quando a gente compara a resposta de Zacarias, pai de João Batista, com a resposta de Maria, mãe de Jesus. Porque ambos têm o quê? Uma visitação de um anjo. Ambos têm um anúncio desse ser angelical dizendo, olha, não temas, o Senhor é contigo. E se você lembra, se você não lembra, eu te relembro, no relato desse encontro com Zacarias, Zacarias está ministrando o seu ofício sacerdotal lá no templo. E aí o anjo fala, Vanessa, a ele dizendo, olha, a sua oração foi ouvida. A pergunta é, o que Zacarias estava orando? Porque aqui nós podemos caminhar para duas opções. A primeira era, Zacarias de fato estava orando por um filho. Mas na sua função sacerdotal, aquele momento, aquele ato cerimonial, o levava a orar pela libertação de Israel. Não apenas a orar, Senhor, me dá um filho, mas Senhor, livra o teu povo. Nós estamos oprimidos. Nós estamos debaixo de um jugo romano. Nos livra, Senhor. Cadê o Messias prometido? Cadê aquele que vem reinar sobre o teu povo? Cadê aquele que vai libertar o teu povo? Esse era o ofício dele naquele momento, na sua função de sacerdote. E aí o anjo vem anunciar que ele vai ser resposta, ou a descendência dele vai ser resposta para essa oração, porque o filho dele ia preparar o caminho para o Messias prometido. Vai ser grande diante do Altíssimo. Aí ele fala assim, quem me dá essa garantia? Como é que você pode provar que isso vai acontecer? Maria, e se você leia esse relato, Lucas 1. Maria, ela não pede uma prova dizendo, como é que você me prova que isso vai acontecer? Quando Maria fala, como se dará isso? Ela está dizendo, de que forma isso vai acontecer? Porque eu creio que isso vai acontecer, porque ela diz, cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Eu e você podemos ser resposta do nosso próprio clamor. Não é, Senhor, simplesmente traz essa situação e responde a mim, mas é, Senhor, me usa como resposta dessa oração. Eu e você podemos ser resposta das nossas próprias orações. Fala de Maria, Senhor, sou a tua serva, aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu quero te encorajar a fazer dessa oração de Maria a tua oração. A você clamar discernimento no Senhor, dizendo, Senhor, o que eu tenho insistido nesse lugar de oração, mas que na verdade é uma recusa a caminhar para um lugar de obediência. Senhor, eu quero orar, eu quero clamar, mas eu quero te obedecer. Então, meus irmãos, meu convite para você é, saiba discernir o tempo da oração e o tempo da ação. Voltando para o nosso texto, é o Senhor Deus olhando para Moisés, dizendo, Moisés, por que você está clamando a mim? É hora de marchar, não é hora de clamar. Quais áreas na minha e na sua vida é tempo de marcharmos? Quais áreas na minha e na sua vida é tempo de avançarmos, é tempo de seguirmos, porque já tem palavra do Senhor para nós. E nós simplesmente estamos nos recusando a obedecer. Eu quero te convidar a fazer essa oração dizendo, Senhor, eu sou o teu servo, Senhor, eu sou a tua serva. Cumpre em mim
a tua palavra. Eu quero avançar, eu quero obedecer. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Nós vamos fazer essa oração. E comece a conversar com Deus, comece a clamar a Deus, Senhor, dizendo, Senhor, o que o Senhor já falou, seja pela tua palavra, seja diretamente a mim, o que o Senhor já falou, o que o Senhor quer que eu faça, e que eu não tenho feito, me dá clareza, me dá discernimento, me dá sensibilidade espiritual. Eu sei o que o Senhor deseja que eu faça, Senhor. Eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero obedecer. O Senhor já me respondeu no meu tempo de oração. O Senhor, eu sei a partir da tua palavra o que é certo e o que é errado, o que o Senhor espera e não espera de mim. Me ajuda a ser bíblico. Me ajuda a ser bíblica. Minha oração hoje, Senhor, não é mais, Senhor, o que eu faço? Minha oração hoje, Senhor, é, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Cumpre a tua palavra em mim. Avance, meu irmão, na sua vida com o Senhor. Avance na sua vida de oração. Mova-se em obediência, em compromisso com Deus, em compromisso com a palavra. Se tem sido difícil para você, clame dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Se eu não tenho entendido o que é para me mover, abre os meus olhos. Se eu não tenho entendido a tua palavra, abre os meus ouvidos, abre a minha mente, abre o meu coração. Mas eu quero orações bíblicas, eu quero orações fiéis ao Senhor. E abre o meu coração, Senhor, para que eu saiba se eu sou resposta das minhas próprias orações, se eu tenho simplesmente me esquivado diante do teu responder. Fala com o Senhor, ora com o Senhor. Deixa Ele ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.